e comecei a trabalhar no CVA em 90. Logo em seguida. Né? E como foi que começou esse start aí da tua, digamos assim, a tua carreira como professor? Como que começou? E logo pra biologia, né, cara? Assim. Que é a matéria mais diferente. Foi um negócio curioso, né? Eu costumo dizer uma coisa, que o esporte, ele foi algo na minha vida que me deu praticamente tudo que eu tenho, né? Porque eu conheci minha esposa jogando voleibol lá em Natal, né? Eu conheço vários estados do Brasil jogando voleibol, conheço o Ceará todo jogando voleibol, 90% dos meus amigos são do voleibol, são pessoas ligadas ao voleibol, né? E na minha época eu era aluno do segundo ano do ensino médio no CVA e era aquele aluno que organizava as coisas, né? Por exemplo, eu e outros lá, a gente fez uma campanha para cobrir a quadra, para mudar o piso da quadra do CVA. Eu organizava o grupo dos alunos para a gente participar de competições que tinha os intercolegiais. Certo? Eu era muito engajado nisso daí e tinha um certo acesso lá à direção da escola. E quando aconteceu uma situação, eu já fazia o terceiro ano, o meu último ano, que uma professora de educação física do fundamental, essa professora, ela teve que se ausentar da escola por conta da licença maternidade. Ela ia ter bebê e aí teve que se ausentar. E a direção me chamou para substituir ela durante aqueles 4 meses, porque eu organizava muito essa questão do esporte e era muito as meninas, né? Eu treinava as meninas, jogava com os meninos e tudo. Além de organizar os times, eu treinava o pessoal para estimular, para participar das competições. E eu comecei a substituir essa professora. Quando foi, eu acabei ficando, a professora não voltou mais para a escola e eu me efetivei como funcionário da escola, ainda estudando. Ainda está no segundo ano, né? Bem precoce, né, cara? E aí, quando terminei o ensino médio, continuei trabalhando lá, né? Com uns 4 anos que eu estava lá, fui convidado para assumir a coordenação pedagógica, que na época era um termo diferente, na época era a vice-direção, tinha a vice-direção do turno da manhã, do turno da tarde, do turno da noite. Eu peguei a vice-direção, fui convidado para assumir a vice-direção do turno da manhã, Fundamental 2, né? Sim. E ao mesmo tempo comecei também a dar aula de biologia, né? Não era formado ainda, né? Comecei a dar aula de biologia porque o meu professor de biologia no ensino médio, que era o professor Damasceno, né? Que hoje tem o CACD, foi, inclusive a minha turma foi a última turma que o Damasceno teve no CVA, no GVA, né? Porque o Damasceno era o coordenador do GVA. É um cara icônico, e né, aí, cara, o Damasceno? Sem dúvida. O Damasceno, ele saiu do GVA para fundar o CACD, né? E como ficou na ausência de professor de biologia, me botaram outra fogueira, porque eu terminei o ensino médio em dezembro, quando foi em janeiro eu fui dar aula no ensino médio para os caras que estudaram comigo. Entendeu? E logo de biologia, né? Sim. Que é uma matéria até que um pouco difícil, assim, né, cara? Eu reprovei 2 anos em biologia, mas reprovei 2 anos em biologia, tu acredita? Vixe! Segundo e terceiro ano, cara, tive que terminar no supletivo, porque eu não conseguia associar, mancha. Acho que é uma das poucas matérias assim, que eu não conseguia associar de maneira alguma foi biologia. Biologia realmente não é uma disciplina fácil, não. Bem complicado. Então, assim, comecei a dar aula de biologia. Logo em seguida, né, como eu falei, terminei o ensino médio, já no ano seguinte comecei a dar aula. E foi assim, né? E por isso que as pessoas, poxa, mas tu já foi meu professor, mas tu esquece que eu estudava contigo, e a gente era colega de colégio, né? No ano seguinte eu comecei a dar aula e tu continuou como aluno, né? Então nessa trajetória aí eu passei, com 25 anos, eu fui assumir esse cargo de coordenação lá no CVA e passei 15 anos nessa função, né, na coordenação. E conciliando. Pode dizer, Dô. Eu ia perguntar, antigamente não precisava, assim, sei lá, hoje em dia você necessita de um curso superior para dar aula, né? Tu terminou, como que funcionava isso? Na época era o seguinte, existia uma carência muito grande de pessoas formadas. Para ser professores também, né? Tinha uma carência muito grande de gente com curso de nível superior. Então, eles aceitavam que você estivesse cursando, né? Então, assim, eu comecei a dar aula porque eu imediatamente também passei no vestibular e fui fazer o curso de ciências,
Entendeu? Entendi. Mas era até uma coisa que eu ia perguntar. Era porque antigamente tinha um curso de ciências que envolvia química, biologia e física junto, não era? Eu lembro que acho que até no comecinho, eu tenho já 28 anos. Eu lembro que no comecinho, acho que no comecinho fundamental, eu lembro que era tudo junto, era ciências, não existia, exemplo, física, biologia. Acho que, não sei se é porque pra galera mais nova, eles passam a matéria dessa maneira, porque eu lembro que era tudo junto, era matéria só, ciência, era biologia, física e química, era tudo junto. Né? Não, assim, no colegial, até o 8º ano é tudo junto. Do 9º ano para frente é que separa, né? Mas na faculdade, o curso antigamente na FECLESC era curso de ciências, era ciências biológicas. Depois foi que o curso lá na FECLESC foi dividido em física, química e biologia, entendeu? Mas na época que eu comecei a fazer era ciências biológicas, certo? Então é isso, teve essa minha trajetória no CVA, que começou em 90. Paralelo a isso, eu rodava o Ceará todinho jogando voleibol, né? Levando a equipe aqui de Quixadá, organizando, junto com o meu amigo Rinaldo Roger e outros, essa equipe. A gente participava de muitas competições fora, jogava por muitas equipes de outros municípios, né? Joguei muitos anos com o pessoal da Calcaia, algumas equipes lá de Fortaleza. Então eu fazia essas duas coisas paralelas, né? Terminei o colegial, entrei na faculdade e ao mesmo tempo entrei no CVA e construí uma trajetória no CVA de 1990 até 2017 agora, foi meu último ano lá. Onde você parou de dar aula, no caso, né? Não, eu saí do CVA, do né? CVA, né? Do CVA. Mas eu continuo, eu sou professor do município, né? E sou também funcionário lá da Faculdade CISA. Entendo. Não, mas me conta uma coisa, até esse negócio da faculdade que é interessante, cara. Então quer dizer que você assim poderia dar aula de tanto de química, quanto de física, quanto de biologia naquele tempo, desse curso? Na teoria, sim. Mas tipo assim, pra uma galera, até o 9º ano, no caso, né, como você falou, que era tudo, entre aspas, tudo junto, né? Na verdade, o que fizeram comigo foi, assim, algo meio que desumano até, né? Me colocar para dar aula na turma, praticamente, meus colegas de escola, né? No ano seguinte eu estava dando aula no meio, mas era porque existia realmente uma carência muito grande, então eu fui convidado por conta da necessidade. Já que você assistiu esse corte até o final, curte, compartilha e segue a gente no Instagram para ficar por dentro de todos os assuntos do Vixe Podcast.